Olá, amigos e amigas, ouvintes. Nós estamos aqui para conversar hoje um pouco com vocês a respeito das palavras de Jesus na cruz, ou então as últimas palavras de Jesus. Eu sou a professora irmã Ila Pinheiro e eu sou professora do curso de Teologia da Faculdade Católica. Estou aqui com minha turma, os alunos do terceiro período de Teologia. Nossa matéria é Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos. Estamos aqui para falar nessa Sexta-feira Santa, que nós estamos mais num momento de mais introspecção. Vamos meditar sobre as palavras de Jesus na cruz. Nós vamos começar com o nosso aluno Raimundo Nunes, mais conhecido como Nunes, não é? Seu Nunes, que vai introduzir um pouco esse tema para nós. Olá, eu sou Raimundo Nunes, sou do terceiro período de Teologia e nós estamos aqui fazendo essa apresentação, relatando as últimas palavras de Jesus na cruz. São uma série de frases curtas que o Novo Testamento, que a tradição cristã atribui a Jesus quando foi crucificado. Ele as teria pronunciado pouco antes de sua morte. Elas são extraídas dos 4 evangelhos e levaram ao desenvolvimento de uma espiritualidade da cruz que se expressou em numerosos comentários espirituais. A tradição lê essas palavras como sendo a última mensagem de Jesus, com a qual ele interpreta sua morte na cruz e dá as instruções finais a seus discípulos. Essas palavras de Jesus, elas foram transmitidas pela tradição. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus. E as pessoas que estavam presentes, próximos ao lugar da cruz, foi que transmitiram para os escritores do Novo Testamento aquilo que Jesus mais ou menos disse. Então, como eu comentava anteriormente, elas são encontradas nos 4 evangelhos, mas nenhum dos relatos da crucificação contém todos os 7 ditos. Em Mateus e Marcos, Jesus clama a Deus. Em Lucas, ele perdoa seus assassinos, tranquiliza outro crucificado e entrega o seu espírito ao Pai. Em João, ele fala com sua mãe, diz que tem sede e declara o fim de sua vida terrena. Há vários séculos, essas palavras têm sido amplamente usadas em sermões na Sexta-feira Santa, e livros inteiros foram escritos sobre a análise teológica deles. Pois é, minha gente, a gente não vai encontrar essas 7 frases de Jesus num único evangelho, como o seu Nunes informou aí. Elas vão estar espalhadas nos evangelhos. Aí a gente não sabe qual que veio primeiro, qual que veio depois. Os estudiosos resolveram tentar fazer uma harmonia, tentar ver qual que teria vindo primeiro, qual que teria vindo por último, e foram organizando para enumerar, para dizer qual era a primeira, qual seria a segunda, a terceira, etc. Não é mesmo, seu Nunes? Pode continuar aí. Tradicionalmente, esses 7 ditos são intitulados com a palavra 1, perdão, 2, salvação, 3, relacionamento, 4, abandono, 5, angústia, 6, compromisso e 7, reencontro. O número 7, muito significativo na Bíblia, como o número da perfeição, descreve como Deus criou o mundo em 7 dias. As 7 palavras de Jesus na cruz foram vistas como a conclusão dessa criação através da salvação. Eu sou a irmã Franciele, irmã do Sagrado Coração do Verbo Encarnado, também
estudante de teologia do terceiro período. Acho interessante essas últimas linhas que o senhor Nunes apresentava das 7 palavras de Jesus, sobretudo quando fala das 7 palavras que não são 7 palavras avulsas, mas tem todo o seu significado. Isso, assim, do perdão, da salvação, do relacionamento. Então, assim, uma observação muito que ajuda muito a vivenciar esse mistério da paixão de Cristo, desses últimos momentos em que ele está ali diante da humanidade se entregando. Então, são 7 palavras que têm todo o seu significado, toda a sua seu sentimento, sua emoção. Então, eu destaco, sobretudo, nessas 7 palavras, essa atenção de que não são 7 palavras avulsas, sem significado, mas traz essa enxurrada de sentimento e de significado mesmo para a nossa vivência durante esses dias do Tríduo Pascal. Eu sou o Sérgio Domingos, candidato ao diaconato permanente e estudante de teologia aqui do terceiro período. E vamos ver aqui um pouco também uma breve história sobre a devoção, ali dessas 7 palavras ou 7 frases de Jesus. No início do século XVIII, um jesuíta chamado Alonso Messias Bedoya, em Lima desenvolveu uma devoção extra-litúrgica a partir da contemplação individual das 7 últimas palavras de Jesus. Essa devoção era realizada, ali na Sexta-feira Santa, das 12 horas às 15 horas. E, portanto, foi chamada de 3 horas, O costume se espalhou pelo país de língua espanhola, da América e até da Europa. O Papa Pio VI, em 1789, ele permitiu o seu uso e foi chamado de 3 horas de agonia. No século XIX e na metade do século XX, essa devoção ficou conhecida como o culto das 3 horas. As 7 palavras se tornaram parte da devoção na Quaresma, na Semana Santa e na Sexta-feira Santa. Muito bem, Sérgio. Que bom que você trouxe essa parte mais histórica, porque a gente pode pensar que a devoção das 7 palavras é uma coisa que começou recentemente. Só que pelo que você mostrou aí, começou no século XVIII, uma coisa já bem antiga. E que começou aqui próximo a nós, em Lima, no Peru, e depois foi se espalhando aqui pelos nossos vizinhos da América Latina, nossos vizinhos de língua espanhola, chegou na Espanha, da Espanha se espalhou pela Europa até chegar ao conhecimento do Papa. E é engraçado que hoje a gente chama de as 7 palavras de Jesus, ou as últimas palavras de Jesus na cruz. Mas é uma coisa assim que eu achei que é uma novidade a gente saber que essa devoção das 7 palavras de Jesus na cruz já se chamou de a devoção das 3 horas, ou então o culto das 3 horas, porque as pessoas ficavam do meio-dia, na Sexta-feira Santa, do meio-dia até a hora da misericórdia, a hora que Jesus morreu, até as 15 horas, elas ficavam na igreja meditando sobre essas 7 palavras. Como ali não se tratava, então, de uma liturgia, ou seja, num sentido estrito, então ele se utilizava também instrumentos musicais, e por vezes até órgãos, ali contrariando as regras do serviço litúrgico da Sexta-feira Santa, Então, no entanto, devido ali às mudanças na liturgia e a redescoberta da celebração litúrgica própria da Sexta-feira Santa,
esta forma de devoção não é mais encontrada com frequência. Então se fazia diversas coisas na Sexta-feira Santa, mas era proibido, não é? Em qualquer liturgia da Sexta-feira Santa, as músicas e o uso de instrumento musical na liturgia, certo? Agora, como esse culto das 3 horas, ou a devoção das 7 palavras de Jesus na cruz, não era uma liturgia propriamente dita, né? Mas era considerado uma devoção, então tudo era mais livre. Então já não se aplicavam a isso as regras litúrgicas. Por isso é que eles passaram a usar instrumentos, cantar, né? Então eles passavam essas 3 horas com Jesus, né? Assim, muito introspectivos, muito concentrados, pensando naquilo que Jesus viveu durante essas 3 horas que ele ficou na cruz, tá? Mas pode continuar, viu? Então, aí, mesmo com essa, assim, com a devoção permanente, assim, de uma forma sutil, né? Talvez porque as pessoas ali consideram essas últimas palavras, essas 7 palavras, ou 7 frases de Jesus, ali uma espécie de um programa ali para uma boa morte. E estão, então, convencidos que essas palavras, né, contêm uma profunda verdade interior. E vale, né, sempre para que têm fé e para os que não têm também. Essas palavras, elas têm uma força tão grande, que são as palavras que Jesus disse no seu maior sofrimento, né? Que as pessoas acreditavam que ao pronunciar e ao rezar com essas palavras, né? E acreditavam-se que poderia ajudar alguém a sair de um momento de agonia e realmente levar a pessoa a uma entrega a Deus e realmente parar com aquela agonia e chegar a partir, né? A partir para o Pai. Acreditavam que até mesmo quem não tinha fé ou quem tinha sido uma pessoa muito má durante a vida poderia diminuir a agonia se fosse cantada para ela ou rezada essas 7 palavras. Então, aí para se manter ali uma ordem, né, uma ordem tradicional, ali os 2 primeiros evangelistas, o Mateus e o Marcos, eles relatam apenas uma das palavras que Jesus falou na cruz. Já Lucas e João recolhem ali, cada um deles, 3 frases. Agora, a sua ordem cronológica não pode ser determinada. A sequência, né, aqui abaixo que a gente vai ter, ali, dessa sequência das palavras, resulta ali numa tentativa, né, de estabelecer ali uma harmonia entre os ditos de todos os evangelhos. Talvez essa ordem colocada, né, não foi uma ordem ali cronológica, mas é uma ordem para a gente poder entendermos melhor essas 7 frases ou essas 7 palavras de Jesus ditas ali na cruz, né? Olá, irmãos e irmãs, sou o Frei Hélio Júnior, franciscano capuchinho, participo então aqui da turma de Teologia, o 3º período. Então vamos entrar aqui comentando sobre a primeira palavra, né, que é o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa palavra, ela foi pronunciada imediatamente após Jesus ser crucificado entre 2 malfeitores, né? Este primeiro dito de Jesus na cruz é tradicionalmente chamado de a palavra do perdão. Por quê? Pois a primeira das palavras de Jesus é uma oração a Deus Pai pelo perdão de seus torturadores, ou seja, pelos soldados romanos e por todas as outras pessoas que contribuíram para a sua crucificação. Em Mateus 5:44, Jesus encoraja seus discípulos a amarem seus inimigos e a orarem por seus perseguidores. A oração de Jesus na cruz, portanto, confirma esse ensinamento que Jesus dá aos seus discípulos.
Essas palavras também, né, ali, através da oração, Jesus, ele age de acordo, né, ali dizendo ali de amar os inimigos. E a gente entende que ali o cristianismo, ele é muito assim, mais que uma moral. É uma vida que ama e que se dá. Se por um lado a crucificação de Jesus mostrou toda a maldade humana, né? Por outro lado, ele revelou ali a imensidão do seu amor divino. Ali o amor do Pai, né? Que dá o Filho para a salvação de todos, aquele que crê, né? O amor do Filho que voluntariamente ali se entrega pelos culpados. E essa frase de Jesus ali, perdoar porque ele não sabe o que faz, né? Ela me toca muito. Eu, Sérgio Domingos, né? E toda vez que eu ouço essa frase, toda vez que eu leio, ela me chama bastante atenção, que até me arrepia ainda hoje. Até esse momento aqui também ainda me arrepio, né? Por ouvir, ou por escutar essa frase aí, perdoai porque eles não sabem o que fazem, né? Dando continuidade, então, a essa palavra de perdão, muitas vezes essa fala de Jesus pode ser interpretada como se Jesus procurasse proteger, né, os responsáveis por sua crucificação da ira de Deus. Jesus poderia ter se referido aos soldados que os crucificaram, a turba, né, as pessoas, a multidão que estava ali, que exigiu sua crucificação, ou o sinédrio judaico, ou mesmo Pôncio Pilatos. Essa interpretação vê muito amor em Jesus, que morre pelos pecados, e preocupado com o castigo que seus torturadores, e responsáveis por sua morte, sofrerão na eternidade. Mas ao falar sobre a ira divina, essas interpretações não conseguem ver o amor de Deus pela humanidade, e que Deus é amor, misericórdia e perdão. E que é exatamente por saber que o Pai é misericordioso que Jesus pode pedir perdão pelos que lhes fazem mal. Perdão, pelos que lhe fazem mal. Essas pessoas não sabiam a gravidade do que elas estavam fazendo. Orar por seus adversários nada mais é que pôr em prática aquilo que Jesus mesmo orientou aos seus ouvintes no Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olá, irmãos e irmãs ouvintes, sou Frei William Maciel, estudante do terceiro período da FCR de Rondônia, e vou falar sobre o segundo ponto, a segunda palavra que nós estamos falando, que diz salvação. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Este dito é tradicionalmente chamado de a palavra da salvação. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Essa palavra de Jesus foi dirigida a um dos dois malfeitores. Em resposta ao seu pedido, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O criminoso vê a inocência de Jesus, simultaneamente com a correção que faz ao seu companheiro de cruz que zomba de Jesus. O criminoso arrependido reconhece e confessa suas más ações, bem como a filiação divina de Jesus, ao que Jesus responde, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, pela única vez em todos os evangelhos, aparece a palavra paraíso. Na tradução grega do Novo Testamento, a palavra é usada para significar um retorno da humanidade à presença em Deus, ou seja, que o arrependimento do criminoso lhe concederá a remissão de seus pecados. Certo. Eu gostaria de comentar isso, Frei William, muito bem, a sua colocação sobre essa segunda palavra, frase de Jesus na cruz. Eu queria dizer assim, como que as coisas podem ser interpretadas, né? Então,
Aqui nós podemos ver duas interpretações, né? Assim como na palavra anterior também. Algumas pessoas não se sentiam muito à vontade com essa fala de Jesus, porque diziam que como é que Jesus podia perdoar uma pessoa que passou a vida inteira errada e levar essa pessoa no mesmo dia para o paraíso, sem que essa pessoa fosse para o purgatório, pagar os pecados, etc, etc. Mas aqui o que está bem assim, bem notório, bem assim à vista, é essa beleza de Jesus de dar o perdão para quem realmente que se arrependeu de modo sincero, né? Esse homem na cruz, esse malfeitor que a tradição católica conhece como São Dime, reconheceu duas coisas. Primeiro, o seu ser pecador. E segundo, ele reconheceu que Jesus realmente poderia dar o paraíso para ele, né? Que ele reconheceu essa filiação divina de Jesus. Isso é muito importante, porque algumas pessoas, elas se sentem tão pecadoras que se afastam da igreja, porque não se sentem dignas. E outras pessoas também julgam muito, não é? Acham que fulano, beltrano vai para o inferno. Esquece que nessa misericórdia de Jesus, Jesus pode perdoar uma pessoa nos últimos momentos da vida dessa pessoa, né? Eu acho que isso aí, essa palavra de Jesus dita na cruz é muito importante. Esta declaração é dirigida ao homem que ficou conhecido como o bom ladrão. Mostra que Jesus não é um falso Messias, porque somente o Filho de Deus tem o poder de levar a si mesmo e seus dois companheiros sofredores da cruz para o paraíso. Jesus age aqui de acordo com suas declarações e promete: aquele que vem a mim, não o lançarei fora. O ponto aqui é que todos podem encontrar seu caminho para Deus, independentemente da culpa que tenham incorrido por meio de suas ações. Olá, caros irmãos e irmãs, sou o Frei João Erwin, curso de Teologia do terceiro período. Então, a continuidade que vamos fazer, a quarta palavra de Jesus, o abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? Este dito é tradicionalmente chamado de a palavra do abandono. Das 7 frases de Jesus, esta é a mais distinta. Este é o único dito registrado por Marcos e Mateus. Essas palavras são faladas em aramaico e traduzido para o grego. Essa frase aparece também no Salmo 22. Os evangelhos mostram que o povo comentavam esta frase. Ele está chamando por Elias. Isso era resultado da crença de que Elias ajudava todas as pessoas boas em momentos de infortúnio. As pequenas diferenças entre Marcos e Mateus é devido à diferença entre os idiomas aramaico e hebraico. A versão de Mateus é mais influenciada pelo hebraico e a versão de Marcos pelo aramaico. Tá, eu vou comentar um pouco esses idiomas, né? A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico. Então Mateus coloca as palavras de Jesus do jeito que está escrita na Bíblia, na língua original, que é o hebraico. E Marcos escreve do jeito que Jesus deve ter falado, que Jesus falava aramaico, né? Lá na Galileia se falava muito aramaico. Então, para os modernos estudos bíblicos, quarta palavra de Jesus na cruz, ou pelo menos o que ela expressa, é provavelmente histórica. É a única das 7 palavras que aparece em mais de um evangelho. São objeto de particular devoção por serem consideradas verdadeiras palavras de Jesus histórico.
verdadeiras palavras, verdadeira voz. O texto evangélico, por sua vez, atribui a essas palavras a finalidade de cumprir as profecias do Antigo Testamento. As pessoas duvidaram muito durante algum tempo, duvidaram se Jesus tinha falado ou não tinha falado essas palavras quando ele estava na cruz. Então, muitas pessoas que não são muito ligadas à religião desconfiaram. Assim, não, Jesus não falou isso aqui não. Agora, é engraçado que essa aqui, eles disseram, não, essa daí é a única que, mesmo as pessoas que duvidavam que Jesus tivesse falado essas palavras na cruz, elas diziam, essa aqui ele falou. Então a dificuldade está em entender o abandono, a desolação de Jesus. Embora a ideia seja autêntica, ou seja, o Jesus histórico teria se sentido realmente abandonado no momento de sua morte, esperando sua intervenção de Deus, Pai, que não veio. Como entender tal desamparo? Para algumas pessoas, interpretam o sentir-se abandonado de Jesus como expressão de desespero de quem se vê desamparado por Deus. Nesse modo de entender, Jesus não apenas se sentia abandonado por seus discípulos, zombado pela multidão e por seu companheiro de sofrimento na cruz ao lado, mas também desprezado por seu Pai. Essa exclamação, portanto, é vista como evidência do sofrimento total, físico, mental e espiritual, que Jesus tomou sobre si. Jesus se entregou livremente ao sacrifício pela humanidade e, em sua natureza humana, sente-se abandonado, como havia expressado no Getsemane. Tá, então aqui nós temos um modo de interpretar, tá? E aqui, depois nós vamos ver o outro modo de interpretar. Nesse modo de interpretar, pega ao pé da letra e diz, Jesus realmente se sentiu abandonado por todo mundo, pelo ladrão que não gostou dele, pelo pessoal que o colocou na cruz, pelos seus discípulos e até pelo seu pai. A gente vai ouvir a segunda forma. Então podemos perguntar, e por que Deus teria abandonado seu filho em um momento tão dramático? Então explicavam os antigos intérpretes que Jesus tomou sobre si os pecados de todos, e Deus abomina o pecado, portanto, teve se afastar. Essas interpretações enfatizam a separação do Pai, entendendo o ser abandonado por Deus, significando que Jesus ficou separado de seu Pai naquele momento e que esse foi o seu verdadeiro e maior sofrimento. Então, vamos ouvir agora um pouquinho da irmã Franciele, que quer falar ainda sobre essa palavra de Jesus na cruz. Então, continuando a reflexão do Frei João, da quarta palavra, em relação ao abandono, né? Deus o havia abandonado conforme a teologia antiga, que dizia que Deus não havia se distanciado dele, mas o tinha privado de sentir sua presença numa retirada de todo o suporte íntimo, deixando-lhe um vazio por dentro. Dizia a teologia antiga que ninguém jamais saberá o que significa ser abandonado pelo Pai como o Filho, porque ninguém soube, como o Filho, o que significa estar unido ao Pai. Os estudos modernos, no entanto, mostram que Jesus está retomando a lamentação de um salmista, um servo que se sente abandonado por Deus. O salmo não expressa só o abandono, mas a profunda confiança em Deus que a pessoa aparentemente abandonada teria sentido, e, consequentemente, também a profunda confiança do próprio Jesus em seu Pai. A Igreja também vê aqui um cumprimento de Isaías, capítulo 53,
que descreve a atitude do servo sofredor. Ele é o servo sofredor que aceita o sacrifício vicário para a humanidade. O sofrimento de Cristo também simboliza o sofrimento do ser humano. Os escritores do Evangelho transliterem as palavras de Jesus como deixado, desamparado, abandonado. Caso em que a palavra pode ter sido escolhida para enfatizar a conexão entre a crucificação de Jesus e o sacrifício da Páscoa. Que, na realidade, Jesus não ficou separado do Pai, certo? Então, essa frase, ela é a primeira frase de um salmo. E esse salmo, ele começa com essa pergunta: meu Deus, por que me abandonaste? Mas o salmo continua, e aí a pessoa que está orando vai dizendo que Deus, na realidade, não abandonou, e que confia em Deus e que Deus está com essa pessoa. Então, essa frase do abandono é só a primeira. É como se a pessoa, se sentindo abandonada por Deus, ela perguntasse, mas aí ela mesma responde que não se sentiu abandonada. Deus não abandonou Jesus, hora nenhuma, e nem Jesus se sentiu abandonado por Deus. Ele está, na realidade, rezando o salmo. Tá? Então, os evangelistas não foram colocar o salmo todo, porque não foi só Jesus que rezava esse salmo. Esse salmo era muito comum, as pessoas em grande aflição rezarem esse salmo. E aí Jesus rezou esse salmo na cruz. Né? Então, não era dizendo que estava abandonado, mas dizendo que, com esse salmo, que ele confiava em Deus, que ele sentia a presença de Deus. Né? E que o sofrimento dele servia como exemplo para o sofrimento humano, para a gente não se sentir nunca abandonada por Deus. Então, agora nós vamos para a última das palavras de Jesus na cruz, que é a 7ª palavra. Nós vamos pedir, então, ao Frei Hélio Júnior para falar para nós a explicação dessa palavra de Jesus. Então, irmãos e irmãs, chegamos então à 7ª e última palavra, que é o reencontro. Por que o reencontro? E Jesus clamou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o reencontro entre o Pai e o Filho. Aí temos um detalhe muito importante, que talvez vamos, a primeira vez, observar isso, saber disso, que é as palavras de Jesus, elas se referem a um salmo, que diz: Em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me salvarás, Senhor, Deus fiel. Que é o Salmo 31, versículo 6. Estas são também as palavras da oração que os judeus diziam no final do dia. E como judeu praticante, Jesus fazia essa oração desde a infância. Esta oração nos ensina a confiar na intervenção salvadora de Deus. O Salmo 31 afirma: Tu me livrarás da rede que armaram para mim, pois tu és meu refúgio. Em tuas mãos entrego o meu espírito, cheio de confiança. Esta afirmação é geralmente vista como a prova da confiança de Jesus em Deus. Este autoabandono é visto como exemplar para o cristão. E com estas palavras ele expirou. A primeira e a última palavra no momento da cruz são dirigidas ao Pai. Muito bem, agradeço a todos vocês que vieram aqui comigo para a gente conversar sobre essas palavras de Jesus na cruz. Falamos as palavras que estão nos evangelhos sinóticos, porque essa é a nossa matéria, e esperamos que os ouvintes tenham também gostado e que nós preparamos com muito carinho para nos ajudar a meditar melhor na Sexta-feira Santa, e esperamos que vocês tenham uma boa Páscoa, um ciclo pascal bem abençoado por Jesus.
E que fica para nós aqui, caros ouvintes, amigo e amiga aqui da nossa Rádio Caiari, né? Essa mensagem dessas 7 palavras, 7 frases de Jesus para nós, que possamos também nós, também enquanto cristão também, né? Ainda durante esse dia de hoje, ainda na sexta-feira santa, né? Continuar nossa meditação. Então a gente também agradece a todos e nosso muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos nesse período de Semana Santa e a gente partilhar essa passagem de Jesus quando fala das 7 frases últimas que ele disse. Então, eu gostaria de concluir o seguinte: sem dúvida, a vinda de Cristo e a sua obra consumada é o maior evento da história e de toda a humanidade. E essa maravilhosa obra se completará no tempo de Deus, quando ele vier com toda a sua majestade e glória. Então agradecemos a todos e continuemos a refletir as passagens bíblicas que nos diz muita coisa como cristão. Muito obrigado a todos, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês.